Boa noite, pessoal. Gente, nós estamos começando a nossa aula 6 e hoje nós vamos falar sobre o batismo e a salvação. Nós vamos falar que tipo de batismo as igrejas praticam, que tipo de batismo é necessário para a salvação. Vamos começar com Marcos 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer não vai querer ser batizado. Pois bem, agora, a primeira parte do versículo diz: quem crer e for batizado. Significam duas coisas simultâneas, duas coisas juntas. A pessoa precisa crer e ser batizada para ser salva. É uma exigência do versículo. Aí nós perguntamos, ora, nós sabemos que existem pessoas que não podem ser levadas às águas antes da sua morte, porque pessoas às vezes aceitam a Cristo sinceramente e elas estão no leito de hospital, elas estão nos últimos momentos. Nós também temos notícia de gente que aceita a Cristo num leito de rodovia depois de um acidente e logo essa pessoa vem a falecer. Então, nós sabemos que existem situações em que é impossível a pessoa ser levada às águas para ser batizada. E situações as mais diversas na vida, que impedem a pessoa de ser levada às águas. É o caso, por exemplo, dos irmãos que estão aguardando o batismo, e às vezes um deles tem um mal súbito, e o batismo para ele não se realiza. Então nós perguntamos como fica essa vida diante de Deus se ela não chegou a ser batizada. Agora, vejam o que diz o texto. Quem crer e for batizado, primeiro crer. A pessoa tem que ter uma aptidão de crer, de acreditar, para depois ser batizado. Daí as nossas restrições ao batismo de crianças, porque a criança não tem maturidade psicológica e espiritual para crer. Agora vamos a outro texto, Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e cavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos os que seriam salvos creram. Daí você percebe de uma unção do céu, onde todos aqueles que estavam predestinados à salvação creram. Aqui não se fala nada de batismo. Não se diz nada a respeito de batismo. Como é que eu posso entender duas doutrinas aparentemente antagônicas? Como é que eu posso entender essas teses divergentes, sabendo que a Bíblia é perfeita, não se contradiz? Como que eu posso assimilar esse conteúdo? Bom, vamos em frente. Veja em Lucas 23, 42, 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões da cruz, o que acreditou, que creu, o que se converteu, teve um diálogo com Cristo
e foi salvo. Por declaração do próprio mestre, foi salvo e está no paraíso. Não fala nada de batismo e esse homem não foi batizado. Outro versículo. Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não se fala nada de batismo. Simplesmente exige-se que creia. Como, pois, eu devo entender o versículo inaugural de Marcos 16, 16, com a exigência de que aquele que crer e for batizado? Ora, gente, vamos esclarecer uma coisa. Marcos 16, 16, quando diz aquele que crer e for batizado, refere-se ao batismo espiritual, ao batismo impetrado pelo próprio Cristo. O entendimento não é diferente. Nas Escrituras nós podemos testificar esse entendimento. Vamos ver. Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com Espírito e com fogo, dizendo aos crentes que haveria um batismo maior do que o dele, que era feito apenas com água, e que esse batismo seria do próprio céu e do próprio Cristo, viria do céu. Vamos ver as características desse batismo. João 3, 5 a 7. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Os irmãos viram o tipo de batismo necessário para a salvação? Tem que nascer da água e do Espírito. Aí nós imaginamos, poxa, mas nascer da água e do Espírito é algo em que eu tenho que ser batizado pela minha igreja, é algo que o pastor vai me impor as mãos e me imergir na água ou aspergir água em mim, onde eu for ser batizado e receber o Espírito Santo. Não, esse texto não quer dizer isso. Pessoal, quando a Bíblia diz água e Espírito, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, refere-se a uma lavagem interior do cristão, a uma regeneração de coração que só pode vir do céu. É esse o batismo do novo nascimento. Nós chamamos de novo nascimento. E é descrito como água e Espírito. Sem esse, ninguém entra no céu. Então a pessoa pode morrer, às vezes de um acidente, a pessoa pode morrer e aceitar Cristo nos últimos momentos, que o batismo dela está garantida. Se ela é uma pessoa salva, o batismo está garantido. Por quê? Porque é um batismo que vem do céu, não depende de entrar nas águas. Vamos ver isso, que a Bíblia refere-se, quando fala em água e Espírito, refere-se a uma lavagem interior do cristão, refere-se a uma regeneração da pessoa. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Grifem, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vocês viram que Cristo salva a pessoa pela lavagem da regeneração. Atentem bem para essa frase, veja se não é a mesma coisa do que está escrito aqui. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é a mesma coisa? Pois bem, vamos ver a mesma coisa, a lavagem, a fluidez da água sendo aspergida ao povo de Israel para que eles fossem salvos. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Que água é essa? A água celeste, a água a qual eles denominam o derramar do Espírito. O Espírito normalmente é comparado com a fluidez das águas. E veja também no final dos versículos, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Ou seja, a capacitação vem do alto, a fé vem do alto. Quando Deus chama, Deus capacita. De Deus é o querer e o efetuar. Vamos a outro versículo. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei água sobre o sedento. Sedento de quê? Sedento das coisas santas, da palavra do Senhor. Rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Nós vimos falando, quando se fala de água e espírito, refere-se a um processo de lavagem interna, um processo de regeneração espiritual que só o céu consegue fazer. Nós não temos condições de batizar alguém e esse alguém com o batismo nas águas, o batismo de homens, esse alguém se modificar. O batismo nas águas é um mandamento do Senhor. Vamos ver? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este batismo de homens, esse batismo de água, é um testemunho do cristão de algo que já aconteceu interiormente, de algo já recebido do céu. O batismo em águas é necessário pelo mandamento de Jesus, porém, ele não implica em salvação ou condenação. Ele implica num testemunho público de que a pessoa é sepultada com Jesus e vai ressurgir com Cristo. Isso ele significa, um testemunho público. O batismo que voga e
vige para a salvação é o batismo do crente, referido em João 3, 5, 7. Quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Verdadeiro, o batismo vigente para a salvação da alma é aquele feito pelo próprio Cristo, é aquele que desce do céu e lava a pessoa, faz da pessoa uma nova criatura. Sem ele, a pessoa não entra no céu. Agora, respondendo à pergunta, a pessoa que não é batizada, ela vai herdar a salvação? Ela pode herdar a salvação? Nós respondemos, não. Se ela não for batizada com água e Espírito, se ela não for batizada com fogo, ela não herda a salvação. Porém, aqueles que tiveram esse batismo, se encontrarem, se tiverem a oportunidade de se batizar com água, por imersão, por aspersão, tiverem oportunidade de passar pelo batismo humano, muito bem. Se não, o batismo que vale, que vigora para a salvação, é aquele mencionado em João 3, 5, 7. Porque se você rever Tito 3, 5 citado, você vai ver que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Nos salvou. Então o batismo que salva é um milagre do céu, que acontece com os cristãos e somente com eles. Os irmãos puderam entender a diferença entre batismo e batismo, a diferença entre aquele batismo vigente, aquele necessário para a salvação, e o batismo meramente formal, aquele que deve ser praticado em cumprimento do Ide de Jesus, porém, se a pessoa creu de todo o coração, que foi batizada com fogo, esse batismo, ele deixa de ser necessário quando não é possível. Quando não se pode realizar, ele realmente não se faz necessário para a salvação da pessoa. Ele é um testemunho pessoal do cristão. É necessário, porém, não decisivo para que a pessoa entre nas mansões celestiais. Amém, meus irmãos? Aleluia!